Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é André, sejam muito bem-vindos ao canal Palmeiras Racional. Muito obrigado pela presença de vocês por aqui. E o vídeo de hoje é sobre contratação, né? Sobre o Andrei Santos, um possível novo reforço do Palmeiras, está muito perto de oficializar essa contratação, seria a primeira do Palmeiras em 2023. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogador, ex-Vasco da Gama, contratado pelo Chelsea, né? Então, vou trazer aqui algumas informações sobre ele, falar um pouco sobre ele, o que pode acrescentar ao time, os pontos positivos, os negativos, beleza? E vamos trocar essa ideia aqui. Para começar, eu quero deixar bem claro assim, o jogador ainda não foi oficializado, está muito certo. Vários jornalistas de muita credibilidade é, já informaram que está muito próximo, faltam detalhes da negociação, mas está tudo muito bem encaminhado. Então, por isso que eu estou trazendo esse nome aqui. Eu não vou fazer um vídeo sobre jogador, sobre algum rumor tipo muito vazio, muito início, que não tenha consistência, que não esteja muito próximo de vir para o Palmeiras. Então, quando você vê notícia, Palmeiras sonda determinado jogador, eu não vou fazer vídeo sobre esse jogador, eu vou fazer um vídeo sobre o cara que tá para vir mesmo, que está praticamente fechado, né? A gente faz um pouquinho antes, o vídeo um pouco antes de oficializar, para adiantar, né? Mas não vou fazer vídeo desses rumores que saem a todo instante, porque eu acho que é para enganar torcedor, entendeu? É para ficar gerando clique, e esse não é o intuito do canal. O intuito do canal é respeito ao Palmeiras e ao torcedor do Palmeiras. Então, se eu ficar alimentando esses rumores vazios, eu acredito que eu estou desrespeitando o torcedor do Palmeiras. Então, não vou fazer vídeos sobre isso, entendeu? Só sobre os jogadores que estão prestes a fechar, que é o caso do Andrei, né? O Andrei ele tem 18 anos, vai fazer 19 anos em abril ou maio. Então, um jogador bem jovem, tem 1,80 m, é um meio-campista, um volante, né? Pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Se você vê o mapa de calor dele pelo Vasco da Gama na Série B, ele joga tanto pela direita quanto pela esquerda, então acho que vai acrescentar bastante ao Palmeiras, tá? Ele disputou a Série B de 2022, como eu falei, e o Sul-Americano de 2023, agora o Sub-20, né, pela seleção brasileira. Pela Série B, ele fez 33 jogos, todos como titular, o que é bem interessante, e fez 8 gols. Um número bem interessante de gols também. Né? Então, é um jogador que foi muito importante para o Vasco, era um dos principais, mesmo sendo tão jovem e tão pouco experiente, ele era um dos principais jogadores do Vasco da Gama na Série B, que ajudou o Vasco a subir para a primeira divisão agora em 2023. E no Sul-Americano Sub-20, ele fez 8 jogos e fez 6 gols, uma média muito boa. Ele era o capitão da equipe, né? Então, o líder técnico, o líder da equipe. É interessante que até vendo algumas entrevistas, vendo alguns relatos, é um jogador que apesar da idade parece ter uma cabeça muito boa, um jogador muito maduro. Então acho que é até por isso que ele foi o capitão dessa equipe dessa seleção brasileira sub-20. Ele foi comprado pelo Chelsea por 12 milhões de euros, mas não pôde ser inscrito na Premier League, né? Então, para o jogador ser inscrito, para um estrangeiro ser inscrito na Premier League, ele tem que atingir alguns requisitos, né? Ou jogar pela seleção, ou um determinado número de jogos em competições de alto nível. Então, ele não conseguiu atingir a pontuação necessária, então o Chelsea não pôde inscrevê-lo, né? E aí vai ter que emprestar. Como o mercado na Europa está praticamente todo fechado, todas as principais ligas não podem contratar novos jogadores, a saída é trazer ele de volta aqui para o mercado sul-americano, e o Palmeiras se apresentou como a melhor opção em termos de projeto, né? Acho que o Chelsea enxerga no Palmeiras um, um projeto interessante para desenvolver o Andrei nesse ano de 2023. Né? Outras equipes demonstraram interesse, várias outras, Flamengo, Internacional, entre outras, até o próprio Vasco da Gama, que queria ele de volta, mas a princípio o Palmeiras ganhou essa disputa por disputar a Libertadores,
por estar sempre disputando nas primeiras posições, sempre disputando títulos e tendo um técnico europeu com uma mentalidade europeia, né? E que pratica o futebol coletivo, acho que o Chelsea enxerga que o Palmeiras é a melhor opção para o Andrei. O empréstimo ao Palmeiras é até o fim de 2023, então até o final do ano. Tá? Tem uma cláusula, isso é muito importante, uma cláusula de 1,5 milhão de euros, que se o Chelsea quiser quiser levar ele de volta em junho, ele vai ter que pagar ao Palmeiras 1 milhão de euros. Então tem essa possibilidade dele sair no meio do ano. Tá? É algo que eu enxergo como difícil, tá? Mas pode ser que aconteça. Vai ter o Mundial Sub-20 entre maio e junho e provavelmente o Andrei vai ser chamado. Essa é a questão que parece que está pegando aí entre Palmeiras e Chelsea. O Chelsea quer que o Palmeiras libere o jogador para o Mundial Sub-20, não é obrigado porque não é uma data FIFA, e o Palmeiras está querendo ver direito se libera ou não libera. Aí, então essa cláusula eu acho que não vai ser uma questão que vai brecar o negócio, acho que as partes vão se entender, mas se ele for obrigado ao Mundial Sub-20, ele vai perder pelo menos um mês aí de jogos do Palmeiras, então já não vai ficar pouco tempo até o final do mês. Então se ele tiver que ir para o Mundial Sub-20, perde mais um mês. E se o Chelsea quiser pegar ele em junho, pode pegar. Então tem o risco dele quase não jogar pelo Palmeiras. Isso é muito importante a gente ter noção, tá? Embora, como eu disse, o mais provável é que o Chelsea deixe ele o ano todo por aqui, tá? Ponto positivo do Andrei, da contratação dele, é um talento acima da média, né? Ele vai elevar o nível do time, com certeza. Muitos analistas dizem que ele é o principal volante, o volante mais talentoso dessa nova geração no Brasil de meio-campistas. Então você pega Danilo, que era nosso, o João Gomes, que era do Flamengo, o André do Fluminense, próprio outros jogadores, Bruno Guimarães, entre outros. Muitos dizem que o mais talentoso é o Andrei Santos. Tanto que o Chelsea foi lá e contratou ele, pagou 12 milhões de euros para um jogador que praticamente só jogou uma Série B. Né? E, então demonstra um nível de interesse no talento do jogador. Né? E você vê o Danilo, por exemplo, ele foi para o Nottingham Forest, que é um clube menor. O João Gomes do Flamengo foi para o Wolverhampton, também é um clube menor. O Bruno Guimarães está no Newcastle. Né? O André ainda está no Fluminense, nenhum time da Europa veio pagar uma grana para ele aqui ainda. Então, se você for ver, o principal clube desses daí que eu citei é o Chelsea, e o Chelsea foi atrás do Andrei, mesmo com muito poucos jogos em alto nível competitivo. Tá? Ele preenche uma lacuna do elenco, a gente já falou sobre isso. O Palmeiras precisava de um volante. O Andrei não é aquele primeiro volante, o camisa 5, estilo Felipe Melo ou Thiago Santos, que é aquele cão de guarda. Não, ele é um jogador que aparece muito na frente, tanto que você vê a quantidade de gols, é uma quantidade bem alta, bem considerável para um volante. Então ele é um cara que vai chegar, aquele jogador de área a área, né? Ele marca bem, ele defende bem e chega bem ao ataque. Acho que era a reposição meio que ideal para o Danilo, né? Porque o Danilo também é esse jogador de defender muito bem e chegar bem ao ataque, né? Diferente do Gabriel Menino, que tem um pouco de dificuldade na marcação, que você tem que recuar o Zé Rafael. Talvez com o Andrei Santos você pode colocar o Zé Rafael na posição original dele, né, de segundo volante, deixar o Andrei um pouco mais recuado naquela função que o Danilo fazia e ter o Gabriel Menino como opção de banco, né, uma boa opção de banco. Então, por isso que eu falo que eleva o nível do elenco também, porque o Palmeiras começa a ter opções, né? Então, aí de volante teria o Andrei, o Zé Rafael, o Gabriel Menino, e aí Jailson e Atuesta, Fabinho e tudo mais. É um jogador que vem sem custos, então o Palmeiras só vai pagar o salário do jogador, não tem que pagar nada. Então é uma operação barata para o clube, para um talento que vem para jogar aqui por um ano, isso é muito interessante. E dá tempo para a diretoria trazer alguém definitivo. Né? Então tinha uma certa pressa de torcida e talvez até mesmo dentro do Palmeiras de que tinha que trazer um volante logo, o Palmeiras precisava desse volante para compor o elenco, e com a chegada do Andrei dá uma aliviada nisso, dá um tempo maior do Palmeiras
negociar melhor no mercado a compra de um volante, talvez esperar até o meio do ano, a janela de meio do ano da Europa, e aí o Palmeiras pode trazer alguém com mais calma, negociar, não está tão desesperado para comprar um volante, consegue pagar um pouco menos, então dá esse tempo para a diretoria. Os pontos que eu vejo como negativos ou duvidosos, que a gente tem que ter um pouco de ressalva, tá? Então é um jogador muito novo, um jogador de 18 anos, ele está em desenvolvimento. Então, se ele fosse do Palmeiras, eu não sei se o Abel já colocaria ele de titular de cara para ser o titular absoluto do time. Acho que ele ia ganhar posição aos poucos. Como ele vem por empréstimo, ele já foi contratado pelo Chelsea, talvez isso dê uma confiança maior ao Abel de colocar o moleque e utilizá-lo com mais frequência. Tá? Mas ele é um jogador que está em desenvolvimento, oscilações nessa idade é normal, tá? Então a gente tem que ter noção que não é um jogador pronto, um jogador no seu auge técnico, tá? Bem longe disso, ele ainda está em desenvolvimento, ele tem pouca experiência em nível competitivo, isso é muito importante. Ele praticamente só jogou uma Série B e um Sul-Americano Sub-20. É muito pouco. Ó, são 33 jogos de Série B, 8 jogos de Sul-Americano. Dá 41 jogos de um nível um pouco maior, assim, sabe? Mesmo assim, a Série B sabe que o nível é bem inferior à da Série A. E o Sul-Americano também é um Sul-Americano Sub-20, né? Então tem bons jogadores nas outras seleções, mas a gente sabe que o nível é mais baixo. Então, não é um jogador que já jogou uma Série A, já jogou uma Libertadores, um jogador experimentado, tem muita pouca experiência. Tá? Então, a gente sofreu um pouco isso ano passado, com alguns erros, também do Danilo, por falta de experiência, algumas expulsões, né? Então, por mais maturidade que o Andrei tenha, ele é um jogador muito inexperiente em nível de alta competitividade. Tá? Muitas coisas que ele vai passar com a camisa do Palmeiras vai ser a primeira vez. Então, se ele chegar numa final de um paulista, vai ser a primeira final de profissional que ele vai disputar. Entendeu? Eu esqueci de falar, se ele vier mesmo, ele já vai poder jogar a partir da fase final do Paulistão, a partir das quartas de final. Né? Nesses últimos 3 jogos não vai poder jogar, mas a partir das quartas já poderá ser inscrito. Outro ponto negativo é que ele pode ir embora no meio do ano, então não tem um planejamento certeiro. Falar, vamos colocando ele aqui um pouquinho de reserva para a partir do começo do brasileiro ele ganhar a posição titular e jogando. É complicado fazer isso porque você não sabe se ele vai continuar na equipe, pode ter essa cláusula do Chelsea, aí o Chelsea trazer ele de volta lá para a Inglaterra, 1 milhão de euros para o Chelsea não é nada, tá? E não ficará para além desse ano, então é um jogador que é só esse ano e já era, cara, é extremamente improvável, é praticamente impossível que ele fique para o Palmeiras em 2024, porque o Chelsea vai querer ele, né? O Chelsea não queria liberar ele, o Chelsea contava com ele aí para esse ano, só que como ele não pôde ser inscrito, o Chelsea optou por emprestar, mas não era a opção do Chelsea. O Chelsea contratou ele para utilizá-lo já de imediato. Né? Então, com certeza é um jogador que o Chelsea aí vai querer levar de volta. Então, muito, muito improvável, salvo alguma lesão, algo do tipo, que ele fique no Palmeiras por mais tempo, além de 2023. Beleza? Bom, pessoal, deixa aqui a tua opinião, o que você acha dessa contratação, você acha que, além dele, precisa contratar mais alguém, se você acha uma boa contratação, se você preferia um outro jogador que viesse em definitivo, deixa aqui, deixa teu like se você gostou do vídeo, se quiser compartilhar aí, fique à vontade, não se esqueça de se inscrever no canal. Fechou? Tamo junto, avante palestra!